Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para trazermos os estudos das escolas iniciáticas do passado, a Grécia Antiga, esse módulo que estamos estudando nesse ano de 2025. Estamos quase chegando ao final dos estudos dos versos dourados de Pitágoras. Então, para quem está chegando agora, pode vir aqui nas playlists deste canal, Nas Pegadas de Paulo de Tarso, que aqui teremos as playlists já dos vídeos anteriores da Grécia Antiga, da Índia Antiga, da China Antiga e do Antigo Egito. Então, sejam muito bem-vindas. Já vamos aqui compartilhar os nossos estudos que nós estamos fazendo sobre a Grécia Antiga. Vamos lá. Só estou ajeitando aqui, pessoal. Vamos pegar aqui nossos estudos. Muito bem. E Grécia Antiga, esse é o nosso primeiro slide, todo mundo muito acostumado. Estudos das escolas iniciáticas do passado. Os nossos objetivos que sempre trazemos aqui para parâmetro desse projeto, que são estudar os conceitos iniciáticos em grupo, estamos fazendo quinzenalmente, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Essa aqui é a nossa agenda. Então, no dia 15/6, estudamos em grupos versos de 55 a 61, e esses versos são os objetos dos estudos desse vídeo que estamos fazendo do Versos Dourados de Pitágoras. A tradição do livro é essa, e para trazer para nós já um ambiente reflexivo, um ambiente mais místico, trazemos sempre Tales de Mileto, um grande pensador, sábio, filósofo pré-socrático, que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo, a mais rápida é o pensamento, a mais sábia é o tempo, e a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Então, já vamos aqui para o nosso verso 55, que está no livro, no item 30, que vai falar sobre: verás que os males que devoram os seres humanos. Aqui ele vai citar sobre a parte do que é difícil para nós, né? O que é que a gente faz de dificuldade dos males que estão dentro de nós. É tão difícil admitir os próprios erros quanto é fácil acusar os outros. Então, muitas vezes, nós colocamos para fora os problemas que estão acontecendo nas nossas experiências. Sempre tem alguém ou algum culpado fora de nós mesmos, e isso são conceitos milenares, né? Olha que interessante. Nós, até hoje, às vezes, culpamos as divindades para quem acredita nos deuses ou no Deus. Ah, o problema foi Deus, Deus quis dessa forma, e nunca assumimos a nossa própria responsabilidade pelos nossos atos, né? Esses costumes funestos de imputar à divindade os males que afligem a humanidade têm fornecido, como vimos, os mais vigorosos argumentos aos céticos para atacar a influência e solapar, assim,
em seus fundamentos a própria existência da divindade. Então, quando a gente põe para fora, quando nós falamos assim, o que está acontecendo hoje é por responsabilidade de Deus, Deus quis dessa forma, é assim que tem que ser, porque a culpa é de Deus, trazendo para uma forma mais macro, nós damos muito argumento para aqueles céticos que não acreditam em Deus. Né? Então, é como que Deus, que é todo amor, pode deixar que ocorra um ato tão violento, uma guerra? Como Deus é tão bondade, pode deixar, né, que as pessoas façam o que elas estão fazendo? É porque nós usamos argumentos sem fazer com que todas as leis andem juntos, né? Ela encaminha junto. As leis, elas são interligadas. E dentro dessas leis da divindade tem a lei da escolha, do livre-arbítrio, né? Do discernimento. Então, eu discerno, escolho, vejo e executo conforme a minha própria vontade. E isso, né, quando nós colocamos a escolha que eu faço e a responsabilização da escolha que eu fiz no outro, tem uma grande incoerência, mas a maioria das vezes agimos dessa forma. Eu escolho, eu executo e depois as consequências eu imputo no outro. Quando a gente fala isso de forma ampla, né, jogando a divindade, também podemos fazer de forma micro, né, perto de nós mesmos. Então, às vezes, eu faço alguma ação, tem uma reação e a gente sempre culpa o outro. Um exemplo muito fácil aqui é se eu acabo, às vezes, trazendo à vista de todo mundo o que acontece na minha vida íntima, tipo assim, mostrando as coisas que acontecem comigo, então eu vou postando nas redes sociais as coisas que acontecem, o que eu faço, onde que eu estou, qual é o tipo da minha casa, o que, que eu, né, para onde eu estou viajando, pode gerar certa despertar, né, no nosso próximo um certo tipo de sentimento, de emoção, de defeito às vezes, ou de ciúmes, de inveja, e aí a gente fala, o outro é invejoso, mas será que eu não sou a causa, né? Eu não fui a causa daquela inveja? Ou eu faço algo, e aí, ou alguém faz algo comigo, e eu fico nervoso, eu falo, o outro me deixou nervoso, mas o outro não controla dentro de mim, né? Se eu estou nervoso é porque eu me permiti ficar nervoso. E isso a gente pode também transitar aí nesse verso, né, de nós nunca assumirmos a nossa parte. E dentro dos conceitos iniciáticos que nós estamos estudando aqui, escolas de iniciação antiga, escolas atuais, né, que muitos que acompanham aqui os vídeos, que acompanham o canal também já percorreram, que são as escolas de aprendizes do Evangelho. Lá nós aprendemos, estamos aprendendo com essas escolas, que nós devemos olhar para nós mesmos. Se nós formos estudar o cristianismo, veremos que Jesus, ele também cita isso, que nós sempre temos que olhar para nós. Então, ele vai citar, não julgue para não ser julgado. Cuidado, você está olhando um cisco no olho do seu irmão e você tem uma trave no seu olho. Então, é sempre esse, olhe para você, é você. Por quê? Porque nós temos um grande poder apenas em nós mesmos. Nos outros, nós temos um poder menor, que é o poder da influenciação, do exemplo, né? Da exemplificação. Então, tudo isso que nós estamos refletindo aqui tem muito a ver com esse verso 55, quando nós, né, Pitágoras já falava lá atrás, nós escolhemos ou estamos vivenciando certas circunstâncias e não assumimos as responsabilidades de nossas próprias escolhas. Muito bem, vamos passar então para o verso 56, que vai falar são os frutos da sua própria escolha. Exatamente o que nós estamos falando até agora. Então, os nossos, né, aquilo que acontece com a gente, se a gente voltar aqui um pouquinho e veremos, né, verás que os males que devoram os seres humanos, os males que ocorrem com a gente,
são fruto das nossas próprias escolhas. Por isso que não adianta nós queremos imputar nos outros as consequências das nossas próprias escolhas. E o livro vem falar que o ser humano é livre para fazer o bem ou para fazer o mal. Aquele que pretende desculpar seus vícios com base na fraqueza da natureza é injusto. Lembrando sempre aqui, né, a natureza pode ser a fraqueza das leis divinas, a fraqueza do ser humano. Então, lá na Bíblia, Paulo vai falar nas suas epístolas bastante sobre isso, né? Que às vezes a carne é fraca, só que nós pegamos a interpretação e trazemos para cá, falando assim: minha carne é fraca, eu fiz isso porque eu não resisti, eu vou desculpar isso porque a minha fraqueza, né, da natureza, que tem está escrito aqui, mas a minha fraqueza humana é por isso que eu fiz. E hoje nós temos condições suficientemente grandes de sabermos que não é bem assim. Então, a escolha não tem a ver com a carne. A fraqueza não é do corpo, não é da carne. A fraqueza é do espírito. E que nós possamos, né, ver que isso é fruto das nossas escolhas. Então, tal qual os conceitos pitagóricos têm base, né, na sobrevivência do espírito, nas reencarnações, aqui também nós, que temos o pano de fundo aqui espírita, também acreditamos nas reencarnações. Então, isso que está acontecendo comigo foi algo que eu fiz lá atrás, através das minhas próprias escolhas, é fruto das minhas escolhas. Porém, as leis, repito novamente, elas são interligadas, né? Se tem a lei da justiça, a lei da causa e do efeito, também tem a lei da misericórdia, que todos nós possamos acessar essas leis, né, e a lei da misericórdia, para que eu consiga aprender através da misericórdia de Deus, quer dizer, através das ações de fraternidade, de amor, através do amor, e não através da justiça de Deus, quer dizer, através do sofrimento. Tem um ditado muito popular hoje que diz: ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor. E que nós possamos aprender pelo amor. Então, vamos para o verso 57, que diz: e que esses infelizes buscam longe de si os bens de cuja fonte são portadores. Então, nós vamos buscar o quê, né? Longe de nós, que bens, né? Estamos buscando a felicidade, geralmente estamos buscando a felicidade longe de nós, sendo que a felicidade deve e pode ser encontrada dentro de nós. Então, é aqui dentro que estão os verdadeiros bens. Por que dentro de nós? Porque dentro de nós está a semente, né? O germe, a centelha divina. Então, o DNA divino está aqui dentro. Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, cada um por si, né? Dentro de cada um de nós, para que essa semente, essa centelha divina, ela se expanda e cresça dentro de nós, né? E é por isso que lá atrás, já Pitágoras, há mais de 2.500 anos atrás, já tinha essa ideia de que não adianta ficar buscando a felicidade para fora, né, de nós mesmos, ou busca a felicidade em um companheiro, busca a felicidade num trabalho, busca a felicidade numa religião, busca a felicidade num bem material, numa casa, num carro, numa viagem, mas a verdadeira felicidade está dentro de nós. O livro vai falar que a fonte de todos os bens é a sabedoria que começa no autoconhecimento. Olha que bonito, né? A fonte, vou repetir isso, que é muito importante para todos nós, fixarmos dentro de nós. A fonte de todos os bens é a sabedoria que começa no autoconhecimento. Então, para que eu possa fazer germinar, proliferar, crescer essa centelha divina que está aqui dentro, eu preciso conhecer a mim mesmo. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. E dentro das escolas iniciáticas do passado e as atuais, elas trabalham muito esse autoconhecimento.
eu saber, né, como que eu me porto em determinadas situações, como que eu ajo e reajo a determinadas situações, para que eu possa examinar, avaliar-me e, a partir daí, tomar a decisão. Isso que eu estou fazendo está sendo bom para mim? Isso que eu estou fazendo está sendo bom para o outro? E se a resposta for sim, eu continuo a desenvolver essa ação. Se a resposta for não, temos que mudar, né, as ações, o jeito de agir, o jeito de falar e o jeito de pensar. Ver a essência das coisas, isto é, considerando que consiste o ser humano em si mesmo. Eu vou ver a essência de mim mesmo, o autoconhecimento, a sabedoria começa aqui. Para eu poder ser um sábio, eu preciso primeiro me conhecer, autoconhecer, dentro de mim mesmo, buscar a minha essência, para depois eu ir desenvolvendo as minhas potencialidades, as minhas qualidades, e quem sabe lá na frente me transformar num grande sábio. Convencer o próprio corpo como um médico ou como um, desculpa, conhecer, né? Conhecer o próprio corpo como um médico ou como um escultor é uma arte. Então, eu vou lá, vou estudar, eu vou como médico, como escultor, né? Eu vou treinar medicina, eu vou praticar ali, fazer as esculturas, isso vai ser uma arte. Agora, conhecer a própria alma como um sábio é uma ciência e a maior ciência de todas. Olha só o que os conceitos pitagóricos nos traz, né? Que quando eu conheço a minha própria essência, a minha alma, e essa ciência é a maior de todas as ciências. Então não adianta eu ter um conhecimento vasto para fora de mim. Eu ser habilidoso para fora de mim, eu preciso ser habilidoso para dentro de mim. Eu preciso, né, para dentro de nós, para que cada um se conheça e tenha essa maior ciência dominado por nós mesmos. Pitágoras, para Pitágoras, né, a virtude que ele adquire pela purificação modera e dirige as paixões. A verdade a qual é atingida por ele, por sua união com o ser aqui gravadinho, né, ser com letra maiúscula, o ser dos seres, quer dizer que está falando da divindade, de Deus, o nome que a gente quiser usar, dissipa as trevas que obscurecem ou que obsedam sua inteligência, que obscurece, que obsediam a nossa inteligência. Olha só, né? Então, as trevas aqui a gente pode traduzir como a ignorância, como a falta de compreensão, a falta de conhecimento. Ele vai escurecendo, ele vai obsediando a nossa própria inteligência. E aqui a gente precisa purificar as nossas paixões. Não é, extirpar as nossas paixões, é purificar as paixões. Não é fazer a transformação eliminando aquilo que está dentro de nós até então, mas transformando aquilo que está dentro de nós para algo que hoje nos faz mais sentido do que fez em tempos passados. Então, Pitágoras ele vem falar sobre essa virtude de purificar as nossas paixões para buscar a verdade que está dentro de nós e com essa união com Deus a gente pode clarificar a nossa inteligência, a gente pode elevar a nossa espiritualidade e buscar o lugar legítimo, né, da nossa própria existência, que é estar em comunhão com a divindade, com Deus, com o ser dos seres, com o todo, com o nome que a gente quiser usar. Vamos para o verso 58. Poucos sabem ser felizes, joguetes da paixão. E aí a gente sempre vai falar que os versos, né, que são muito, né, nem o verso é o dito popular, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Muitas vezes nós estamos, né, nem tentando buscar a felicidade e nem querendo ter razão. Nós ficamos aí perdidos nos nossos desejos, né, joguetes da paixão. Lembro quando nós estudamos
o primeiro módulo desse projeto aqui em 2022, nós estudamos o Egito Antigo, e lá Hermes Trismegisto, dentro do livro Caibalion, né, que nós estávamos acompanhando um livro chamado O Caibalion, dentro do Caibalion falava muito sobre isso, uma analogia com o jogo de xadrez, aonde nós deveríamos ser o rei ou a rainha do jogo de xadrez e não os peões, né? Lembrando que lá no jogo de xadrez os peões eles são usados como pedra de sacrifício para poder fazer outras jogadas e pegar peças com maior importância no tabuleiro. Então, de vez a gente ser os peões que fica ali para ser o sacrifício, o joguete das paixões, que nós possamos ter o controle do jogo da nossa vida, né? Nessa analogia feita lá no Carvalho, né? Nós devemos ser os donos, né? Aquele que comanda o jogo das nossas vidas, não deixando ser controlados aí pelas nossas paixões, joguetes, ser aqueles que estão no jogo apenas para poder ser manipulado pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. Então, que a gente, todos nós, né, possamos refletir sobre isso, como nós estamos nos comportando no jogo das nossas próprias vidas. Nós somos controlados pelas nossas paixões ou nós controlamos as nossas paixões? Fica a reflexão para cada um de nós. Lises, que é um discípulo aí que sobreviveu lá ao incêndio da escola pitagórica em Crotona, segundo as tradições, né, foi onde Pitágoras morreu. Lises sobreviveu e trouxe todos esses ensinamentos. Então, Lises mostra nesses versos, de 58 a 61, quais são os maiores obstáculos à felicidade humana. Então, aqui nós podemos observar por que nós não somos felizes, refletindo sobre esses versos de 58 a 61. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre as paixões, né? As paixões, não as paixões em si mesmo. Olha só, quando ele fala que nós somos joguetes da paixão, não está falando das paixões pelas paixões, está falando dos desejos pelos desejos, está falando sobre os efeitos negativos produzidos pelas paixões devido ao movimento desordenado que o entendimento lhes permite tomar. Então, quer dizer que são as consequências das paixões, não são as paixões por si só. São quando nós somos controlados, quando nós somos joguetes, manipulados pelas paixões, pelos desejos, o problema maior são as consequências das ações que nós fazemos por causa dessa manipulação das paixões e dos desejos. Por isso que a reflexão é: nós somos controlados pelas paixões e pelos nossos desejos, ou nós controlamos os nossos desejos e nossas paixões? Dando sequência, eu acho que eu voltei, né? Vamos lá agora, então. Dando sequência ao verso 59, alternativamente sacudidos por vagas contrárias. Então, nós estamos ali, né? Sendo controlado pelas paixões, que a felicidade que a gente está buscando está dentro de nós, mas nós estamos buscando fora. E tudo que está acontecendo é fruto das nossas próprias escolhas, né? Dos nossos próprios desejos, das nossas próprias ações. E aqui ele vai falar que a gente vai ficar sendo sacudido para lá e para cá, dentro de vagas contrárias, como se a gente tivesse perdido aí num oceano gigante, e a gente vai ver isso já já, né? Que vai empurrando a gente para lá e para cá, e não somos nós que conduzimos a nossa direção, e sim somos conduzidos por esses, né? Por esses sacudidos, por esse joguete das paixões. Então, são as paixões. Voltei de novo, perdão. Então, as paixões, dizia Pitágoras, são concedidas para serem auxiliares à razão. Por isso que a gente fala que não é para extirpar, né, os nossos sentimentos, não é para arrancar, é para transformar. Então, ela tem que ser um suporte para a nossa razão. Impõe-se serem elas suas servas e não suas senhoras.
Então, as paixões, por isso, de novo, voltamos naquela mesma reflexão. Nós somos controlados pelas paixões ou controlamos as paixões? Então, quando eu controlo a paixão é minha serva. Quando eu sou controlado pela paixão, a paixão é minha senhora, é aquela que manda em mim, aquela que comanda, né? O senhor e a serva, né? Lembrando sempre essas duas analogias, né? O servo é aquele que serve e o senhor é aquele que manda o servo servir. Nessa analogia de Pitágoras, ele vai falar sobre essas paixões que deveria ser auxiliares, né, da nossa transformação e não ser condutoras nossas, nós deveríamos conduzi-las e não ser conduzidos por ela. No verso 60, sobre o mar sem margens, eles rolam cegos. Olha lá, vem a vaga, né, levando a gente para lá e para cá sem direção, imaginando analogamente que nós estamos num mar que não tem margem, aonde que eu chego? Que direção que eu estou? Aonde que eu estou situado nesse mar? Então, eu não consigo nem descer nas profundidades, porque não tem como conhecer a profundidade do mar, e não consigo chegar em lugar nenhum, porque eu não tenho direção, né? Então, eu vou rolando como se fosse um cego, segundo aqui Pitágoras, né? Pitágoras conservava a paixão como um instrumento das quais o entendimento se serve para construir o edifício intelectual. De novo, é muito claro isso dentro dos preceitos pitagóricos, né? A paixão ela vai ser um alicerce, ela vai servir de primeiro passo para eu poder desenvolver, né, o meu espírito, a minha intelectualidade, né, a minha inteligência. Então a gente vai lembrar lá no ternário, né, pitagórico, que é corpo, alma, inteligência, ou corpo, alma, espírito, né? Inteligência como algo que está acima aí da minha alma, né? E hoje a gente entende perfeitamente aqui nos conceitos espíritas que alma é quando nós estamos ligados ao corpo físico e espírito é quando a gente está desligado do corpo espírito. Muitos falam, aí não tem a mesma diferença, é a mesma coisa com algo diferente, não é, né? Porque quando eu estou ligado à matéria, eu estou restringido pela matéria, então é uma alma, e quando eu não estou ligado à matéria, que eu sou um espírito, a matéria mais densa do corpo físico não me restringe, e eu posso, né, desenvolver aí as minhas atividades de outras maneiras. Um ser humano que fosse delas totalmente desprovido se assemelharia a uma massa inerte e destruída de movimento na trajetória da vida. Fosse destituída do quê? Da inteligência, gente, do edifício da inteligência. Então, se a gente não tivesse nem um pouco de inteligência, a gente ia ser alguém que ia ficar parado, que nós não íamos evoluir, né? Então, precisamos das paixões para desenvolver o edifício do meu intelecto, aí na simbologia pitagórica, né? Mas utilizamos as paixões para desenvolver o meu espírito, né? De transcender da matéria, para que eu tenha movimento, não seja inerte, né? Uma massa parada, uma massa que não se movimenta, e sim que eu possa controlar o movimento da trajetória da minha vida. Bem legal e muito bem estruturado esses pensamentos de Pitágoras. E o último verso que nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje é o verso 61, que diz: sem poder resistir nem ceder à tormenta. Então aqui vai falar que Pitágoras considerava o ser humano como ocupando um meio entre as coisas intelectuais e sensíveis, o último dos seres superiores e o primeiro dos inferiores. É bem legal, né, esse conceito aqui, falando sobre esses, né, seres superiores e seres inferiores. Dentro das tradições espíritas, nós vamos nos livros do Pentateuco kardeciano estudar lá e veremos que há uma evolução, né, dos seres, uma evolução dos planetas, uma evolução de tudo. E para eles aqui nós somos os últimos dos seres superiores e o primeiro dos seres inferiores. Olha que interessante. Então, a ideia
que passa aqui é que nós, né, descemos pela centelha divina, na criação divina, quando nós somos criados, então a gente tem um movimento descendente, né, uma espiral que desce. Isso a gente pode estudar para quem fez Escola de Aprendizes do Evangelho, uma aula no segundo ano que vai falar da síntese, né? Então nós descemos uma espiral, né, descendente, quando nós somos criados como centelha divina, como germe divino, como mônada, o nome que a gente quiser usar, não importa, nós vamos descer, passar pelas experiências dos reinos, chegar no hominal, né, depois do reino mineral, vegetal e animal, chegamos no hominal, né, e sempre começamos a subir de volta, numa espiral ascendente, para voltarmos a ter a comunhão com Deus. Criação ainda inconsciente, sem saber de nada, né? Simples e ignorante, como é dito nas tradições espíritas. Depois eu começo a ter as minhas experiências nos reinos, até chegar no hominal. Aí o discernimento já está dentro de mim, eu já consigo fazer as escolhas, e a partir de agora eu já não sou nem simples e nem ignorante, eu já sou complexo e já começo a conhecer, porque eu sei e eu tenho discernimento para escolher ir para cá ou ir para lá, fazer isso, fazer aquilo, agindo bem, agindo mal, que nem os preceitos pitagóricos. E aí, então, eu sou o primeiro dos inferiores, que nem está escrito aqui, né? Conceito do Pitágoras, e o último dos superiores, porque a nossa predestinação, nós somos predestinados a sermos espíritos puros, espíritos celestes, anjos, cristos, o nome que a gente quiser dar, nós vamos ascender de volta até ter a comunhão com a divindade, com Deus. Então, livre para movimentar-se, quer para o alto, quer para baixo, mediante das paixões que reduzem em ato o movimento ascendente ou descendente que sua vontade possui em potência. Aqui tem uma discordância entre o espiritismo, né, porque a gente não, segundo aqui os preceitos espíritas, nós não descemos mais. A partir do momento que nós chegamos numa determinada evolução, nós estagnamos. Então, nós já fizemos essa descendência como mônada, como foi explicado há pouco, chegamos no reino nominal, e agora nós só ou subimos, ascendemos, ou estacionamos, segundo os preceitos espíritas, né, ao qual acreditamos. Porém, aqui, os preceitos pitagóricos vai falar que a gente pode também, né, pelas nossas paixões, mediante as nossas escolhas, irmos para baixo, mas nós já acreditamos ou subimos ou estagnamos. Dentre os versos 55 e 61, pegamos esses pontos principais, né? Tudo que acontece é fruto da nossa escolha e a chave da felicidade está dentro de nós. Então, esses dois tópicos aqui foi que nós pensamos aqui para poder fazer um cruzamento na vértebra nossa aqui, religiosa, Bíblia hebraica, cristã e o Espiritismo, e fomos lá no livro de Jó, na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, verso 33 do capítulo 34. Acaso Deus deve adaptar sua justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Então, Jó falando aqui que as escolhas sempre serão nossas e que nós possamos fazer as melhores escolhas possíveis. No livro, bem pouco conhecido, eu creio, da Bíblia, né, desse profeta Jeremias, mas é um livro chamado Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 17, e por essa razão o nosso coração desanimou dentro de nós, e as muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. Então, é aquela ideia de que quando a gente desanima, dentro de nós, né, tem o poder tanto de nós revertermos a situação, revertermos
todas as situações das nossas vidas, porque temos aqui a centelha, o germe divino dentro de cada um de nós. E se a gente desanima, é claro que tudo vai mudando, porque nós vamos interferindo dentro desse germe divino. No Evangelho do Novo Testamento, no Evangelho cristão, Lucas, no capítulo 10, verso 42, vai falar o seguinte: apenas uma coisa é necessária quanto a Maria. Ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Esse trecho é bem interessante, se quem quiser ir lá pesquisar, né, pegar toda a perícope de Lucas, vocês vão ver que a história ali é quando Jesus vai na casa das irmãs, né, Maria e Marta. Marta fica lá atarefada, querendo fazer as coisas da casa, comida, trazer, né, um conforto ali para Jesus, que ia se hospedar na casa delas. Porém, Maria se assenta, né, aos pés de Jesus. Essa era a tradição hebraica, né? Se ficasse aos pés do mestre para poder ouvir os ensinamentos. Então, Jesus vai falar assim, ó, Maria, a Marta foi pedir desculpa para Jesus, desculpa, a Maria aí está aqui, não está ajudando aqui a preparar as coisas, e Jesus dá uma repreendida, entre aspas, a Marta falando, mas a Maria fez a escolha certa, ficou aos meus pés ouvindo a minha mensagem, não preocupado com as coisas do cotidiano da vida. Quando a gente vai estudar, né, essas passagens que são belíssimas, a gente vê a profundidade dos ensinamentos, né? Muitas vezes nós damos mais importância às coisas alegóricas e não damos tanta importância às coisas essenciais, né? Então, dentro, às vezes, do tempo religioso, ficamos mais preocupados com a parte estrutural, externa, do que com o próprio ensinamento da crença do Cristo. Paulo de Tarso escreve na segunda carta, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 14, o bom propósito confiado à tua felicidade, guarda tu por ação de o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, aqui o Espírito Santo está habitando dentro de nós, que nós possamos aí guardar a fidelidade, né, a esse Espírito Santo, ou a Jesus, ou a Deus, ou qualquer entidade que nós queiramos e tenhamos fé dentro de nós, porque eles estão habitando aqui dentro. Na parte do Espiritismo, um livro chamado Ação e Caminho, livro psicografia do grande Chico Xavier, capítulo 1, que tem o mesmo título, né? Ação e Caminho, que tem um trechinho. O sentimento cria a ideia. A ideia gera o desejo. O desejo, acalentado, forma a palavra. A palavra orienta a ação. A ação denota resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. A cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesmo. A escolha é sempre nossa. De novo aqui, sempre a escolha vai ser nossa. Ah, não tinha como eu escolher, não tinha jeito. Sempre tem a escolha, e a escolha sempre é nossa. E a responsabilização da escolha que nós fizemos também é nossa. Então, eu não posso querer plantar algo e trazer a responsabilização para outras pessoas. Se eu plantei aquilo, a responsabilidade da colheita é minha e não de qualquer outra pessoa. Que isso possa ficar muito bem pautado dentro da nossa mente e dentro dos nossos corações. Um outro livro aqui dentro ainda da ideia espírita, Abrigo, também psicografia de Chico, capítulo 7, Luz em Silêncio, Luz e Silêncio. Eu trouxe um trechinho que diz: onde esbraveja a ofensa, seu perdão que
a serena edifica. Onde a revolta incidir corações, se a humildade que restaura a serenidade e a alegria. Onde a discórdia ensombre o caminho, se a paz que se revela no auxílio edificante e oportuno. Não ouvides ou não esqueçamos que a luz brilha dentro de nós. De novo, a luz está aqui dentro. Então não adianta, né? Se eu estou fazendo treva, eu estou fazendo a minha própria treva. Sou eu que estou. Essa simbologia entre luz, treva, certo e errado, são escolhas. Escolhas que me levarão a lugares mais felizes e escolhas que podem me levar a lugares menos felizes. Não é uma situação muito fácil, né, as escolhas, porque nós ainda estamos emaranhados nos nossos desejos, nas nossas paixões, como vimos aqui, e precisamos a cada dia controlar um pouquinho dos desejos e das paixões para que a luz brilhe dentro de nós. O exercício prático que propomos, né, para todo mundo que está acompanhando e também para o grupo que está estudando aqui online aos domingos: sabemos buscar a felicidade ou ainda estamos nas condições de sermos controlados pelas nossas paixões? Então, essa é a reflexão, né, que nós viemos fazendo aqui nesse vídeo várias vezes e que também discutimos lá no momento de partilha. Cada um do participante dos estudos aqui colocou, né, o seu ponto de vista, o que está vivenciando, e cada um fez aí o exercício prático. E agora, para nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo, são os versos de 62 a 66. Estamos chegando ao final, né? São 72 versos. Então, mais 2 vídeos, mais 2 episódios, finalizaremos aqui o livro Os Versos Dourados de Pitágoras. E enquanto nós estivermos estudando os versos 62, 66 a 66, a nossa sugestão aqui do exercício de reflexão, exercício prático, é: se nessa etapa da nossa evolução sei definir o erro e a verdade, consigo identificar em mim por que ainda erro, essa é a nossa proposição aqui de exercício prático, de reflexão, enquanto estaremos estudando os versos de 62 a 66. E eu fico aqui. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Agradeço demais a compreensão de todos. Agradeço muito o apoio, as mensagens. E se faz sentido para você o que nós estamos divulgando aqui nesse canal, nesses vídeos, se você possa aí contribuir generosamente, né, utilizando a sua generosidade, a sua fraternidade, e auxiliar que esses vídeos cheguem para mais pessoas, deixando o seu like, o seu joinha, deixando comentários, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, e isso vai fazendo com a imagem, com que essa mensagem, que não é minha, é óbvio, a mensagem aqui do projeto, e além de tudo, são a mensagem desses grandes sábios da antiguidade, a mensagem de Jesus, chegue em mais pessoas possíveis. Meu muito obrigado a todos, que Jesus ele possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do nosso Senhor bendito. Grande beijo, tchau pessoal, até o próximo vídeo.